Isso, está dando vários exemplos, e ele está mostrando o quanto, ele está falando do verbo seguir. Um mundo de coisas que podem ser ditas sobre seguir. Seguir o outro, seguir a mim, seguir o verbo, seguir isso, seguir aquilo, seguir o texto. Nós poderíamos dizer assim, que no dicionário, eu poderia ter um dicionário inteiro só falando da palavra seguir. O que parece muito simples para nós, né, no dia a dia, que é falar, diz assim, um mundo por trás, é uma complexidade gigantesca. Algumas coisas dão certo e outras podem não dar tão certo. Exatamente porque é muito amplo, porque é muito sofisticado, porque é muito aberto. Né? E isso porque a gente está falando, por exemplo, só do português. Imagine você... por que as pessoas valorizam tanto os poliglotas? Né? O camarada fala 4 línguas. Não é porque lidar com uma língua já não é um troço... Né? Que dirá outros idiomas inclusive fonéticos diferentes, né? O chinês. O Lacan estudou a vida inteira chinês. Nossa. Gostava muito, ele falava assim, né? Tem alguma coisa aí que é muito diferente da forma como nós entendemos. Aí o tal do Pujol interrompe ele e fala assim, parece que você compôs coisa aí que é o outro que está pondo. E ele fala assim, é disso que nós estamos falando. Muita coisa que nós falamos até de forma incompleta e o outro completa. Nós recebemos a mensagem invertida do outro. Claro que não é o outro pessoa aí, é o grande outro. Ele diz assim, há muito do que este sistema faz uma espécie de um completa. As gírias, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade já de conversar com gente que fala muita gíria. Se a pessoa está muito habituada a falar gírias, ela está pouco se lixando se o outro está entendendo ou não está entendendo a gíria. Ela vai falar a gíria de qualquer maneira. Sim. Hoje, nas redes sociais, né, as abreviações, aquelas coisas que o pessoal... hoje já está mais comum, porque já tem alguns anos, então muita coisa você já sabe que se você recebe lá um BJ, é um beijo. Né? Isso. Você fala assim, escreve beijo, dá quase o mesmo trabalho de escrever BJ. Não, mas é para escrever BJ, não é para escrever beijo. Porque quem escreve BJ é da tribo dos que não escrevem BJ e escrevem beijo. Ele diz assim, inclusive a forma como nós falamos, ela forma grupos. Outra língua. Está se falando um outro dialeto. Está dentro do português e tal, mas é um dialeto à parte. Mas cada uma daquelas frases, ele diz assim, elas mudam o sentido daquilo que está querendo ser dito sobre mim e sobre o outro. É uma complexidade de como eu me trato, como eu trato o outro e como eu trato o mundo. Ser um líder, seguir uma pessoa, seguir, né, uma ideia, seguir o Lacan, somos seguidores do Lacan. Eu estou falando de mim, também estou falando do outro, e estou falando de como o mundo, né? Instagram é alguma coisa do mundo, mas eu uso o Instagram para seguir aquela pessoa. Tanto as pessoas que estão dentro da neurose, estão lá muito bem organizadas com a linguagem, são cuidadosas, né? Ele fala assim, na psicose isso não quero saber disso. Então eu falo de mim, eu falo do outro, eu falo do mundo, eu falo das coisas, falo dos meus sentimentos, falo dos sentimentos dos outros. Então a nossa linguagem que parece, ele começa o capítulo aqui dizendo assim, vocês que são analistas acham que a fala não é. Não ignorem que vai ser uma coisa que vai desafiar vocês muito. E essa é a teoria do Freud. Ele diz assim, alguma coisa deste reconhecimento que existe esse outro e que eu preciso articular alguma coisa para comunicar com ele, isso desaparece. Os casos que ele estuda, ele diz assim, aparentemente esta pessoa continua raciocinando, ela continua pensando, mas ela não comunica mais isso. E também não consegue perceber muito bem a comunicação que vem do outro.
A ideia dele parece que ela vai para trás, lá naquele período onde ela não articulava. Não havia, inclusive na Grécia, ou na cultura grega, hoje deve haver, mas naquela época, esse conceito de eu. Né? Até porque eles tinham muito medo. Nós vamos, o ano que vem, eu vou introduzir algumas coisas sobre mitologia. Né? Mitologia, tragédia, até porque o Lacan fica toda hora. Hoje mesmo vai aparecer, né, a Ifigênia, vai aparecer coisas da Guerra de Troia. Então, há uma ruptura. Né? O mundo grego era um mundo não personalizado. Porque se eu dissesse assim, eu teria medo de ser punido pelos deuses. Não, também eles não falavam isso. Veja, que interessante você dizer. Por quê? Porque os deuses, eles eram tão poderosos que eles não precisavam falar. Veja, como a nossa tradição judaico-cristã, e isso que o Lacan está trazendo para nós, abre uma ruptura. Personaliza a pessoa, traz um Deus que fala. Portanto, se ele fala, ele também é personalizado. Nem adorado, não podia nem falar o nome deles. Na Grécia, você só tinha medo, mais nada. Você agia, isso nós vamos ver melhor, né, nas mitologias, você agia sempre temerário aos deuses. E tudo era feito, de certa forma, para não corromper, não magoar, não gerar qualquer tipo de... Aí é um termo bem interessante, chama-se híbris, que é a vingança dos deuses. A híbris era a única coisa que eles conheciam dos deuses, era a raiva do Deus. A coisa errada, o que eles diziam? Aconteceu porque nós fizemos alguma coisa contra o Deus A, o Deus B, o Deus C. Né? Hoje nós vamos ver uma história que é a história da Ifigênia, para Agamenon executar a filha. E ela suspende os... Exatamente. Então ele faz alguma coisa, o Agamenon faz alguma coisa contra a deusa. Sim. Porque ele vai caçar na floresta sagrada. Claro que tudo isso é só conversa, é só história, né? Nunca nada disso aconteceu. Mas veja como a relação entre os deuses e os humanos era uma relação não personalizada. O cara foi lá, fez alguma coisa que não devia, vai ser punido. Fim de papo. Se pudesse ser personalizado, a vingança deveria ser sobre ele e não sobre a filha. E não seriam suspendidos os ventos. Veja, e vamos lá, né? Por que precisava do vento? Para os barcos poderem ir para Troia, para poder resgatar a Helena, que tinha sido roubada, né? Do Agamenon pelo Paris, né? Que aí vai dar na guerra de Troia. Então, veja, as coisas vão acontecendo, mas tem sempre um Deus que está lá gerando, de certa forma, uma punição que não cai exatamente sobre a pessoa. Isso, você vê, a visão da Bíblia já é uma visão personalista. Sim. Aí existe um eu que paga, que se desvincula da natureza. Os deuses eram os representantes da natureza. Sim. Então, o judaico-cristão, ele rompe, de certa forma, com essa despersonalização e passa a ser personalista. Então, o que o Lacan está trazendo para a gente, ele diz assim, a partir daí, quando eu falo alguma coisa, eu estou falando alguma coisa sobre mim. Vantagens e desvantagens, eu diria, né? Mas é um jeito diferente de fazer as coisas. E aí o que o Lacan diz? Ele diz assim, portanto, tudo que você fala daquilo que você obteve. Junto com essa visão judaico-cristã, desta personalização, tanto da pessoa quanto de Deus,
Eu sou o que eu sou. Deus fala isso lá na arvorezinha queimando lá, e ele pega e manda essa. Quer dizer, ele é personalista e nós somos personalistas. Ele fala assim, está aberta a possibilidade da neurose e da psicose. Ele não fala. Inclusive, quem pecava contra um determinado Deus. Agamenon não foi lá na floresta sagrada e matou o servo sagrado? A nossa legislação, ela é personalista, exatamente. Se eu cometi o crime, sou eu quem pago. A partir deste mundo, que é um mundo judaico-cristão, né, nós passamos a ter uma responsabilidade sobre o nosso próprio eu. Então, ganha uma importância muito maior o que eu falo. O significante passa a ter uma importância muito grande. Porque ele é a construção, ele é o tijolo que constrói a base de tudo que nós falamos. É o eu, e ele está trazendo aqui, né? Quando nós dizemos assim, eu sou o que sou, ou o próprio Deus está dizendo isto, ele está altamente investido dele mesmo. Quando eu estou investido de mim mesmo, eu estou investido daquilo que eu recebi do mundo. Teve até para meio que dar uma destruída no Freud, essa foi a intenção, né? Passou-se a procurar muito das marcas freudianas, né? Nas obras de arte, por exemplo, né? Racine, Shakespeare, essas obras muito famosas, né? E sempre se ia para o quê? Para esse lado mais da sexualidade mal resolvida, né? E ele fala assim, estão fazendo isso só para denegrir a obra do Freud, porque não foi disso que ele falou. Nós deveríamos sim olhar essas obras de arte pelo valor do significante que está sendo expresso ali, que é uma escrita, vamos dizer assim, as peças são interpretadas, são faladas, né? Então ele fala assim, como é que você pegar uma história que está na Bíblia e recontar essa história, que é o que o Racine faz em Atalha, né? Uma história da Bíblia. Né? Ele reconta essa história fazendo uma peça. Shakespeare também se baseia muito em histórias da Bíblia para contar as histórias dele. Então, ele diz assim, que mais interessante do que ficar procurando lá, né? Sexualidade freudiana, vamos olhar o significante, vamos olhar o que está por trás dessa história. Por que a Efigênia é que paga o pato? Tem alguma coisa do significante de como nós materializamos o mundo. Naquele mundo era uma coisa, no nosso mundo é outra. Antigamente, lá nos gregos e tal, quem pagava o pato eram os outros. Fala das pequenas estradas e das grandes, né? Das estradas, sei lá, uma Castelo Branco, né? E uma estradinha, por exemplo, que sai da Castelo e leva para Sorocaba, por exemplo, né? É pela Castelo que vai? Acho que né? A Castelo é uma grande via, ela vai lá, sei lá, e aí sai uma lateralzinha ali que vai só para Sorocaba. Está fazendo uma espécie de uma comparação, dizendo assim, a grande estrada, ela é quase como se fosse a significação, e as pequenas estradas, elas vão sendo formadas pelos significantes, elas vão se alinhando, né? Vão formando esses enganchamentos, essa coisa, mas sempre numa certa vizinhança. A grande estrada seria, de certa forma, o sentido que nós temos no mundo, né? Que é formado por essas pequenas. Não se chega a uma grande estrada sem passar por uma pequena estrada. Então ele diz assim, estas pequenas estradas vão se juntando e fazendo uma coisa que leva a uma grande estrada. Leva a essa significação que, infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe exatamente, nos aprisiona. Nós estamos muito mais presos a esse
significado, grande significado, do que aos pequenos. E ele fala assim, então o desafio da psicanálise é voltar, fazer um retorno e tentar olhar esse fragmento. Só que qual é a tendência? Nós estamos falando de psicologia e psicanálise. A tendência da psicologia é olhar para a estrada, é olhar para os grandes sentidos. Né? As grandes significações. Né? É isso. Se a pessoa está adequada, se não está, fazer o ajuste, porque ela pode estar com um problema ali e ela está fora da estrada. Então, tanto que até às vezes os psicólogos falam, não, vamos fazer um trabalho aqui para colocar você nos trilhos. Colocar você, porque você está meio perdido e tal. A psicanálise não faz isso. Não é esse o propósito. Então, ele está dizendo aí, ele fala, tem alguma coisa do delírio do Schreber que, ao invés de ele ir para a grande estrada e seguir o que todo mundo está seguindo, ele fica lá nas pequenas. Porque em alguns desses fragmentos alguma coisa está perdida. Então ele está tentando fazer o quê? Uma reorganização. O delírio fica muito claro, já ficava para Freud, mas fica muito mais claro com Lacan, de que o delírio na psicose é uma tentativa de organização. Tentando ver se ele consegue encaixar alguma coisa que o leve, por exemplo, para esse sentido e esse significado mais comum. No delírio vai aparecer essa tentativa de se ajustar. Então, o que está aparecendo aí? Por que o Schreber não usa o Deus que todo mundo usa? Ele cria um outro. Inclusive faz mais de um Deus, né? Um Deus bom, depois um Deus mau e tal. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer alguma coisa que dê um equilíbrio para ele. Acabou o delírio, aí pode ser que ele até volte, porque assim, né? Ele, fora os delírios, ele era um cara educado, ele era um cara, né? Tratava muito bem as pessoas. Né? Aí ele dizia assim, como é que ele consegue ir e voltar? Né? Porque tem essa estrada principal e tem as pequenas. Na hora que ele se perde, ele fica lá nas pequenas, ele fica... Psicose, veja, a neurose eu estou sempre na estrada principal. Sim. Eu estou sempre muito ligado ao significado, ao sentido comum, eu me preocupo demais com as outras pessoas, o que elas pensam de mim. Eu estou sempre, o tempo todo, tentando estar... Isso é a neurose. A psicose foda-se. Quero saber desse... Eu vou fazer o meu caminho aqui. Até por isso eles são revolucionários, eles conseguem fazer coisas muito diferentes. Porque eles saem desse... Falta alguma coisa... Como tem outras tantas coisas, você se vira. Só que você pode se virar de uma maneira muito prejudicada, né? Que é o caso do Schreber, que tem que virar mulher, tem que ter uma relação com Deus, criar um Deus que vai copular com ele, fazer toda aquela confusão, ele pira, né? Então não é bem uma questão de entender, mas é uma questão de trabalhar com esse pai. Esse pai que seria esse dono da lei, está se referindo ao pai da horda primitiva. E o obsessivo, ele diz assim, crio uma lei e uma ordem própria. Assim, está garantida a mãe, mas não está garantido o pai. Se não tem um suporte significante, esse pai fica no vazio. E ele chama de buraco. Ele fala assim, o cara caiu num buraco. Talvez se ele tivesse filho também poderia ter pirado, não sabemos. Tá? Mas não teve, né? Então a hipótese é que não ter e não... Aí vai, tá. O que ele diz? Ele diz assim, como ele não sabe lidar com isto, ele vai lidar com uma enxurrada de outros significantes. Olha que interessante. Ele vai dizer assim, o delírio é uma tentativa através de outros significantes de consertar isso. Conta uma história, inventa uma história. Agora eu virei mulher, eu vou copular com Deus, porque Deus vai me jogar um raio, e eu vou criar uma nova raça, porque essa aqui tá aí é uma porcaria. Aqui tá aí é uma porcaria porque eles procriam entre eles. Não, eu vou procriar com Deus. Veja que historinha mais maluca. Mas é a tentativa de fazer o quê? De fazer uma
O que o Lacan vai chamar é de fazer uma muleta, algo que dê suporte a isso que está perturbando essa pessoa. Veja como ele valoriza o delírio de uma forma absurda. Ele diz assim, é uma tremenda tentativa de acertar as coisas.